Meu nome é Alma Henry. Tenho 36 anos. Há 3 semanas, meu pai olhou nos meus olhos e disse: Não traga o seu pescador para minha festa de aposentadoria. Meus colegas da Titã vão estar lá. Eu não quero passar vergonha. Eu fui sozinha. Sentei na mesa 19, bem perto da cozinha. Sorri em todos os brindes enquanto eles celebravam os 42 anos do meu pai na Titã Maritime Defense Systems. Então o CEO subiu ao palco, apagou as luzes e colocou uma foto no telão atrás dele. Era o meu marido, Jesse. O copo do meu pai parou no meio do caminho até a boca. O salão inteiro ficou em silêncio. Tinha 230 pessoas ali, e nenhuma sabia que estavam prestes a homenagear exatamente o homem que meu pai mandou eu deixar em casa. Antes de contar o que aconteceu depois, deixa um like no vídeo, mas só se você estiver realmente interessado. E me conta, de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Agora, vamos voltar ao começo. Eu conheci o Jesse numa terça-feira de manhã, em junho de 2014. No pier de Ocean Beach, às 5h48 da manhã. Eu tinha 24 anos e estava terminando meu primeiro ano dando aula de inglês na Lincoln High. Eu não conseguia dormir, então fui até o pier para espairecer. Ele estava lá, com uma caixa de pesca e um copo de café, olhando o nascer do sol como se estivesse procurando algo lá longe. Você sempre vem aqui tão cedo? Eu perguntei. Ele olhou para mim. Cabelo escuro, olhar calmo, devia ter uns 26 anos. Só quando consigo sair da base. Base? Base anfíbia da Marinha, em Coronado. Ele não explicou mais nada. Eu sentei ao lado dele. Talvez não tenha sido muito inteligente. Talvez até perigoso. Mas tinha algo no jeito que ele olhava o horizonte que me fez sentir que ele entendia o que é precisar do mar ao amanhecer. A gente conversou por uns 30 minutos. Ele não falou muito sobre si mesmo. Eu contei que dava aula de Shakespeare para adolescentes que não queriam ler. Ele sorriu. Fez boas perguntas. Quando eu levantei para ir embora, ele perguntou se eu voltaria no dia seguinte. E eu voltei. Fizemos isso por 3 semanas, até ele me chamar para jantar. Ele me levou a uma taqueria em Ocean Beach. Nada chique. Mas ele me escutava quando eu falava e não pegou no celular nenhuma vez. Quando perguntei o que ele fazia na Marinha, ele disse: Operações especiais. Não posso falar muito sobre isso. Eu achei que ele estava sendo humilde. Talvez um pouco misterioso de propósito. Eu não fazia ideia do que aquilo realmente significava. Nós namoramos por 3 anos. Ele era enviado em missões com frequência. Ficava fora por 5 meses, 7 meses, às vezes 4 meses seguidos. Ele dizia que eram treinamentos. Falava que não podia explicar mais. Eu entendia. Ou achava que entendia. As ligações vinham em horários estranhos. Às vezes, 3 da manhã. Números internacionais que eu não reconhecia. Ele nunca postava nada online. Sem redes sociais. Sem rastro digital. Eu achava que era só o jeito dele. Em novembro de 2014, eu levei ele para conhecer meus pais. Meu pai é Clayton Henry. Trabalhou 42 anos na Titã Maritime Defense Systems, criando tecnologia de sonar para submarinos. Minha mãe é Eleanor. Eles moram em Lajola, em uma casa com vista para o mar que vale milhões. São boas pessoas, educadas, bem-sucedidas. Criaram eu e meu irmão, Daniel, para valorizar trabalho duro e honestidade. Mas eles tinham ideias bem específicas sobre o que isso significava. O jantar foi educado. Jesse usou camisa social, levou vinho, foi muito respeitoso. Meu pai perguntou sobre a carreira dele. Então você é da Marinha? Disse meu pai, cortando a carne. O que você faz? Operações especiais, senhor. Não posso falar muito sobre isso. Meu pai sorriu, mas sem alegria nos olhos. Claro. Confidencial. Ele não acreditou. Dava para perceber pelo tom de voz. Ele achava que o Jesse estava sendo vago porque não tinha nada importante para dizer. Minha mãe foi mais sutil.
É muito bonito você servir, Jesse. E você tem planos para depois? Depois do quê? Eu pensei. Mas eu já sabia. Depois da Marinha. Depois dessa fase. Depois que ele crescesse e tivesse um emprego de verdade. Depois do jantar, meu irmão Daniel me chamou de lado. Ele parece gente boa, mas tá escondendo alguma coisa, né? Ele só é reservado, eu disse. Não. É mais que isso. Ele parece alguém que já viu coisas. Eu não fazia ideia de quanto o Daniel estava certo. Jesse foi enviado em missão de novo em novembro de 2016. Disse que voltaria no Dia dos Namorados. Não voltou. Fiquei 6 semanas sem notícias. Quando ele ligou no fim de janeiro, a voz dele estava diferente. Cansado de um jeito que dormir não resolve. Oi? Desculpa não ter ligado. Jesse, você tá bem? Sua voz tá estranha. Tô bem. Só cansado. E a escola? Ele não queria falar dele. Nunca queria. Eu contei sobre minha turma lendo O Sol é para Todos. Ele escutou. Perguntou se eles entendiam por que o Atticus defendeu Tom Robinson, mesmo com toda a cidade contra. Eu disse que alguns entendiam. Bom, ele disse. Isso é importante. Entender por que alguém fica sozinho. 5 semanas depois, ele ligou de um número que eu não conhecia. 15 de março de 2017. Eu tô bem, ele disse antes mesmo de eu falar oi. Eu me machuquei, mas tô bem. Estão me mandando de volta para casa. Ele voltou no meio de março com o ombro esquerdo enfaixado. Não conseguia levantar o braço. Tinha cicatrizes novas que eu nunca tinha visto. Pareciam marcas de estilhaços. Vários ferimentos. Ele não quis contar o que aconteceu. Começou fisioterapia no Centro Médico Naval de San Diego, 3 vezes por semana. Acordava suando no meio da noite, em silêncio, sem explicar nada. Em junho, ele me pediu em casamento no mesmo pier onde a gente se conheceu. Um anel simples de prata. 2 semanas depois, ele me contou que a Marinha ia dispensá-lo em abril. Dispensa médica. Por causa do ferimento, ele não conseguia mais passar nos testes físicos. Não podia mais ser enviado em missão. Ele não podia mais fazer o trabalho direito. Depois de 12 anos, ele estava saindo da Marinha. Eu não sei o que vem agora, ele disse. Só sei que quero casar com você. Quando contamos aos meus pais, a primeira reação da minha mãe foi: Você tem certeza, querida? Você conhece ele há só 3 anos. E agora ele está sem trabalho. Sem trabalho. Como se ele fosse só alguém que perdeu um emprego qualquer. O ano do noivado foi difícil. Jesse terminou o serviço fazendo tarefas leves, odiando cada momento por não poder atuar de verdade. Eu planejei o casamento com salário de professora. Meus pais ficaram distantes. Educados quando eu ligava. Mas nunca disponíveis quando eu pedi ajuda com o casamento. 3 vezes marcaram de ver vestidos e cancelaram. Não foram visitar o local. Não teve festa de noivado. Em setembro, 2 semanas antes do casamento, meu pai ligou. Tenho um compromisso de trabalho, ele disse. Um retiro de executivos da Titan. De 5 a 7 de outubro, em Fênix. Presença obrigatória. Pai, você sabe da data do casamento desde janeiro. Esses eventos são decididos pela diretoria, Alma. Eu não controlo isso. Você não pode falar com alguém? Explicar que é o casamento da sua filha? Não é tão simples. Isso é importante para minha carreira. Você quer que eu arrisque minha posição por um dia? Um dia. O dia do meu casamento. A gente comemora depois com você, ele disse. Eu prometo. Minha mãe não quis ir sem ele. Disse que não seria a mesma coisa. Depois eu descobri que esse evento nem era obrigatório. A gente se casou no dia 6 de outubro de 2018. No pátio do Marine Room, em Lajola. 38 pessoas. 6 amigos do Jesse da Marinha foram, com uniforme. Meus amigos da escola foram.
Meu irmão Daniel veio de Seattle. As cadeiras dos meus pais ficaram vazias na primeira fila, com os nomes deles. O celebrante percebeu. E mudou o discurso na hora. Estamos aqui hoje com aqueles que escolheram estar presentes, ele disse, olhando para as cadeiras vazias. Aqueles que entendem que amor não é conveniência. É compromisso. É estar presente. Depois da cerimônia, os amigos do Jesse fizeram um arco com espadas. É uma tradição da Marinha. Meus pais não estavam lá para ver. 3 dias depois, chegou um cartão. Papel bonito, grosso. Parabéns pelo casamento. Desejamos tudo de bom. Clayton e Eleanor Henry. Um cheque de $500. Sem pedido de desculpa. Sem explicação. Só os nomes impressos e dinheiro. Jesse olhou para o cartão. A gente não precisa descontar isso. Precisa sim, eu disse. Eles escolheram isso. Escolheram mandar dinheiro em vez de estar presentes. Então eu vou usar. E toda vez que eu usar esse dinheiro, vou lembrar do preço disso. Comprei comida com esse dinheiro. Nunca liguei para agradecer. Chegou o dia de ação de graças. Eles nos convidaram para ir até La Jolla. Jesse disse que a gente deveria tentar. Eu sabia que não ia dar certo. 8 pessoas na mesa. Meu pai cortando o peru e perguntando pro Jesse sobre um trabalho de verdade. Esse negócio de pesca, é temporário? Jesse tinha começado a trabalhar como ajudante em um barco de pesca esportiva. O barco era de um veterano do Vietnã chamado Mike Torres. Ele não fazia perguntas. Só ensinava ao Jesse, navegação, nós, como ler as correntes. O terapeuta do Jesse tinha recomendado isso. Terapia com o mar. Funciona para quem tem PTSD. Mas meus pais não sabiam disso. Eles só viam um homem de 30 anos ganhando $18 por hora em um barco. Não, senhor, disse Jesse. É isso que eu faço. Mas, a longo prazo, você deve ter um plano, né? Crescimento na carreira? Eu já faço meus próprios passeios de pesca. Sou meu próprio chefe. Esse é o plano. Minha mãe pegou as batatas doces. Claro, querido. Seu pai só quer dizer que é um trabalho muito físico, não é? O que acontece quando você ficar mais velho? Eu resolvo isso quando chegar lá, eu disse. Mais tarde, na cozinha, minha mãe me chamou enquanto lavava a louça. Filha, eu sei que você ama ele. Mas você nunca pensou que talvez se contentou com pouco? Você tem tanto potencial. Poderia ter casado com um médico, um advogado, alguém com futuro. Eu larguei o pano de prato. Eu me casei com um homem que eu amo, mãe. Se isso é se contentar com pouco, então eu estou feliz assim. E isso virou padrão. Todo Natal. Todo jantar em família. As mesmas perguntas, a mesma decepção escondida. Natal de 2020. Ainda trabalhando com pesca? Natal de 2022. Isso não te incomoda? O trabalho dele depende da temporada. E no inverno, como vocês ganham dinheiro? Natal de 2023. Depois que o Jesse saiu um momento. Eu não entendo o que ela vê nele. Ele não tem ambição. Todo ano, o Jesse levava presentes pensados com carinho. Uma bússola antiga de latão para o escritório do meu pai. Um livro raro do Hemingway para o clube de leitura da minha mãe. Eles agradeciam com educação. E nunca mais falavam disso. O que meus pais não sabiam e nunca perguntaram era o que o Jesse estava construindo enquanto eles o desprezavam. Em maio de 2020, durante a pandemia, Jesse começou a levar outros veteranos no barco. De graça. Homens que estavam mal, sem emprego, isolados, com PTSD piorando. Ele ensinava a manutenção básica do barco, deixava eles trabalharem em silêncio, ajudava a conseguir emprego em marinas, estaleiros, empresas de pesca. Em 2021, ele organizou tudo oficialmente. Programa Te Debater de Transição para Veteranos, uma ONG registrada. Fez parceria com o Departamento de Veteranos, 3 marinas e 2 construtores de barcos.
Até 2026, ele já tinha ajudado 85 veteranos a conseguir trabalho estável ou moradia. 92% ainda estavam empregados depois de um ano. 100% disseram que os sintomas de PTSD diminuíram. Nenhum suicídio. Num grupo onde, no país, 22 veteranos morrem por dia, o programa do Jesse não perdeu nenhum. Ele pagava tudo do próprio bolso. $18 mil por ano do trabalho com pesca. Gasolina, isca, equipamento, seguro. Ele tinha uma pasta com nomes, fotos, anotações de progresso. Atendia ligações à meia-noite de veteranos que não tinham mais ninguém. Meus pais nunca souberam. Nunca perguntaram o que mais ele fazia. Eles só viam o barco, as mãos sujas de sal, o cheiro de diesel. Nunca viram as vidas que ele estava salvando. No dia 19 de julho de 2024, Jesse estava trabalhando em um passeio de pesca. Uma família de 4 pessoas de Scottsdale. Por volta das 14h30, Jesse viu alguém com dificuldade na água, perto das piscinas naturais de Point Loma. Era um garoto adolescente preso em uma corrente forte, se afogando. Jesse desligou o motor, pulou na água de roupa mesmo e levou o garoto até as pedras. O menino estava em pânico, tinha engolido água, mas estava vivo. O pai estava desesperado. Agradecido. Tentou pegar o contato do Jesse, quis pagar, quis dar um cartão. Jesse só disse: ensina ele a entender a corrente. Aqui isso é perigoso. Depois voltou para o barco e continuou o trabalho como se nada tivesse acontecido. O nome do pai era Patrick Sullivan. O garoto era Austin, 16 anos. Patrick trabalhava na Titan Maritime. Era colega próximo do meu pai há 20 anos. Depois, Patrick tentou encontrar o Jesse. Procurou capitães de pesca chamados Jesse em Point Loma. Tinha vários. Foi em 5 marinas perguntando pelo homem que salvou meu filho. Ninguém sabia exatamente qual Jesse era. Ele deixou o contato na marina errada. Não conseguiu encontrar. Ele contou para algumas pessoas. Para a esposa. Para amigos. Mas nunca contou ao meu pai. Era algo pessoal. Quase uma tragédia que ele não quis divulgar. Ele pensou em continuar procurando. Mas a vida ficou corrida. E ele acabou parando. Eu não sabia de nada disso. Jesse comentou naquela noite como se fosse nada. Aconteceu algo interessante hoje? Tirei um garoto da água. Ele tá bem. Só isso. Em setembro de 2025, Jesse recebeu uma ligação da Titan Maritime Defense Systems. A empresa estava lançando um projeto social focado em emprego para veteranos e saúde mental. O setor de RH pesquisou programas locais. O departamento de veteranos indicou te debater. A equipe da Titan analisou tudo, falou com veteranos, checou dados, viu os documentos da ONG. E levaram a proposta para o CEO. Lawrence Whitmore ligou direto para o Jesse. Queria fazer parceria. Ofereceu $1,2 milhão. Por 3 anos. Queria o Jesse em tempo integral como diretor do programa. Jesse negociou. Aceitou o dinheiro, mas disse que continuaria no mar. O trabalho acontece no barco, senhor. É lá que eles se recuperam. Eu não vou sair do barco. Eles assinaram um contrato em 18 de novembro de 2025. 400 mil por ano, por 3 anos. Jesse ficou com 65 mil de salário. E fez questão de usar o resto para expandir o projeto. Um segundo barco. Equipe parcial. Equipamentos. O anúncio público ficou em segredo até março de 2026. A Titan queria revelar tudo em um grande evento da empresa. Jesse não perguntou qual evento. Ele não fazia ideia de que seria na festa de aposentadoria do meu pai. O convite chegou em 10 de janeiro. Papel grosso, com um logo dourado da Titan. Você está convidado para celebrar a aposentadoria de Clayton Henry. 42 anos de serviço. Sábado, 8 de março de 2026. Às 18 horas. No grande salão do Hotel Del Coronado. Traje social.
Eu achei que eu e o Jesse iríamos juntos. Era a aposentadoria do meu pai. Claro que a gente ia estar lá. Confirmei presença para 2. No dia 19 de fevereiro, às 20h47, meu telefone tocou. Era minha mãe. Ela parecia nervosa. Filha, seu pai precisa falar com você. É importante. Ela colocou ele na ligação. Alma, oi. Obrigado por atender. O que aconteceu? Nada aconteceu. Eu só preciso falar sobre a festa. Meu estômago gelou. Eu preciso que você venha sozinha. Silêncio. Sozinha? Como assim? O Jesse não é apropriado para esse evento. Meus colegas vão estar lá. Almirantes, o CEO. É o momento mais importante da minha carreira. Você precisa entender como isso fica. Como o quê, pai? Seu marido estar lá. A forma como ele se apresenta. O fato de ele trabalhar com as mãos. Essas pessoas passaram a vida em escritórios, Alma. Eu não acho que o Jesse ficaria confortável. Você quer dizer que você não ficaria confortável? Não dificulta as coisas. Venha sozinha. Ou não venha. Essa é a escolha. Eu desliguei sem responder. Quando Jesse chegou em casa, às 23h15, eu contei tudo. Ele disse que eu deveria ir. Era a aposentadoria do meu pai. Eu deveria estar lá. Eu disse que não. Eu não iria sem ele. Era humilhante. A gente discutiu. A primeira briga de verdade em anos. Eu não vou sem você. Alma, é a aposentadoria dele. Só vai. Então eles vencem? Eles te excluem e eu aceito. Eles não estão vencendo nada. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Por que eu me importaria se eles não sabem? Você deveria se importar. É falta de respeito. Com quem? Comigo? Eu não estou ofendido. Eu já estou acostumado com as pessoas me subestimarem. Eu não estou acostumada e não aceito isso. A gente dormiu sem decidir. Os dois acordados, sem se tocar. 4 dias depois, eu decidi. Eu iria. Sozinha. Não porque eu concordava com eles, mas porque eu precisava ver. Precisava entender o que eles valorizavam mais do que o meu casamento. Mandei mensagem para o meu pai dizendo que eu iria. Minha mãe respondeu em menos de 1 hora. Obrigada por entender, querida. Eu não respondi. Chegou o dia 8 de março. Jesse acordou às 4h45, como sempre. Tinha um passeio de pesca cedo. Eu acordei às 8 horas, passei o dia ansiosa, e comecei a me arrumar às 15 horas. Cabelo. Maquiagem. Um vestido preto que comprei online por $220. Simples. Elegante. Não pedi opinião da minha mãe. Jesse chegou em casa às 14h15, cheirando a maridiesel. Parou na porta quando me viu. Você está linda. Eu sinto que estou te traindo. Você não está. Você é filha deles. Você pode amar eles, mesmo quando estão errados sobre mim. Ele fechou o zíper do meu vestido. Beijou minha testa. Quando eu entrei no carro, ele se inclinou na janela. Se quiser ir embora mais cedo, me manda mensagem. Eu vou te buscar. A qualquer hora, sem perguntas. Eu dirigi até o Hotel Del Coronado. 23 minutos. Entreguei o carro para o manobrista. Um Honda CR-V 2019 no meio de Mercedes e BMW. Deixei meu casaco, entrei no grande salão. Tinha umas 230 pessoas. Homens de smoking, mulheres de vestido longo, uniformes da marinha. Joias pesadas. Risadas confiantes. Eu encontrei meus pais perto da entrada, cumprimentando os convidados. Minha mãe me viu primeiro. Deu um suspiro de alívio, e depois outra coisa. Talvez culpa. Ela me abraçou. Rápido. Sem emoção. Você está linda, filha.
Que bom que você veio. Que bom que eu vim sozinha, foi isso que ela quis dizer. Meu pai beijou meu rosto e me apresentou ao chefe dele, Lawrence Whitmore, 62 anos. Cabelo grisalho, presença forte. Prazer em conhecê-la, ele disse. Seu pai fala muito bem de você. Veio com a família? Só eu hoje. Eu fui para minha mesa. Mesa 19, no fundo, no canto esquerdo, perto da porta da cozinha. Uns 20 metros da mesa principal, onde meus pais estavam com o almirantes e o CEO. Na minha mesa já tinham 7 pessoas. Funcionários da Titan que eu nunca tinha visto. Eles conversaram por educação. Você trabalha na Titan? Não, sou filha do Clayton. Uau, você deve estar muito orgulhosa. Sim, muito. Uma mulher do setor de te perguntou. Seu marido está aqui? Ele não pôde vir hoje. Trabalho. Fiquei ali durante o coquetel, vendo meu pai circular pelo salão. Apertos de mão, risadas, tapinhas nas costas. Patrick Sullivan conversando com ele. Almirantes mostrando respeito. Aquele era o mundo dele. E eu estava na mesa 19, perto da cozinha. Serviram o jantar. Filé mignon. Eu comi talvez um terço. Às 19h30, Lawrence Whitmore subiu ao palco. Boa noite a todos. Posso ter a atenção de vocês? Ele deu boas-vindas. Falou da história da empresa. E apresentou o homenageado da noite. Clayton Henry representa o melhor da Titan Maritime. 42 anos de inovação. Só o trabalho dele no sistema de sonar Trident já protegeu inúmeros marinheiros. Todo mundo ficou de pé. Aplaudiram por 30 segundos. Meu pai acenou, com um sorriso humilde. Eu levantei por último, meio automática. Whitmore chamou o primeiro palestrante, Mitchell Argrove, diretor de operações. Ele contou uma história de 2008. Falha em um submarino no mar. Vidas em risco. Clayton voou para Pearl Harbor com pouco aviso. Ficou 3 semanas lá até resolver o problema. Perdeu o aniversário de casamento. Perdeu o aniversário da filha. Eu lembrei desse aniversário. Eu tinha 18 anos. Ele não estava em casa. Na época, eu fiquei magoada. Agora eu descobria que ele estava salvando vidas. O salão brindou. Levantaram as taças. Eu não levantei a minha. Depois veio o almirante Thomas Kessler. Já aposentado, sério, cheio de medalhas. Ele falou sobre sacrifício. Sobre a ligação entre militares e quem trabalha com eles. Ficou emocionado ao falar de veteranos. De PTSD. Da dívida que temos com eles. Apoiar quem serve, ele disse, com a voz falhando um pouco, é mais do que palavras. É ação. Ele levantou a taça para o meu pai. E eu ouvi tudo aquilo sobre apoiar veteranos. Enquanto meu marido, que é veterano, estava em casa, excluído. Então Patrick Sullivan se levantou. Ele estava nervoso. Aquilo não parecia planejado. Ele pediu para falar. Clayton, trabalhamos juntos há 20 anos. Mas hoje eu não quero falar de trabalho. Quero falar do que realmente importa, família e as pessoas que protegem ela. A voz dele falhou. 2 verões atrás, eu quase perdi meu filho. O salão ficou em silêncio. Ele contou a história. Julho de 2024. Um dia na praia com a família. O filho dele, Austin, 16 anos, foi puxado por uma corrente forte perto de Point Loma. Estava se afogando. Patrick gritava da areia, mas não conseguia chegar até ele. Então, um pescador que estava trabalhando ali perto viu Austin. Pulou na água de roupa mesmo. Levou o garoto até as pedras. E salvou a vida dele. Patrick tentou agradecer, pegar o nome, oferecer dinheiro. O homem recusou tudo. Ele só disse uma coisa, a voz do Patrick quebrou. Ele disse, ensina ele a entender a corrente. Meu coração parou. Eu conheci essas palavras. Jesse tinha me contado dessa história meses atrás, como se fosse nada.
Um garoto na água. Tá tudo bem. Era o Austin. O filho do Patrick. O herói sem nome que ele estava procurando. Era o Jesse. Eu procurei esse homem por 2 anos, Patrick disse. Eu queria agradecer. Nunca encontrei. Mas penso nele todos os dias. Ele levantou a taça. A Clayton Henry. E ao guardião desconhecido que me devolveu meu filho. Onde quer que você esteja, obrigado. Todo mundo ficou de pé. Aplaudiram. Meu pai levantou a taça para o herói sem nome. Ele não fazia ideia. Whitmore voltou ao palco. Obrigado, Patrick. Foi lindo. E, na verdade, isso nos leva a algo importante que queremos mostrar hoje. A tela atrás dele mudou. A história do Patrick mostra algo que a gente não fala o suficiente: os veteranos que voltam para casa e sofrem em silêncio. Hoje, no país, perdemos 22 veteranos por dia para o suicídio. 22. A Titã quer ajudar a mudar isso. Ele apontou para a tela. Quero apresentar o programa com o qual estamos fazendo parceria. Apareceu o nome. Te Debater Veterans Transition Program. Fundado em 2020, San Diego, Califórnia. O Te Debater usa o trabalho no mar para ajudar veteranos a encontrar propósito, emprego e paz. O próximo slide mostrou números. 85 veteranos empregados de forma estável. 92% ainda trabalhando depois de 12 meses. 100% com redução nos sintomas de PTSD. 0 suicídios. Um burburinho começou no salão. 0, Whitmore repetiu. Em um grupo onde perdemos 22 por dia, esse programa não perdeu nenhum. A tela mudou de novo. Era o rosto do meu marido. Jesse. Foto profissional, camisa social, olhar sério. Abaixo, o texto. Jesse Brennan. Fundador e diretor. Navy SEAL dos Estados Unidos, 2006 a 2018. Condecorado com Purple Heart. 12 anos de serviço. Minha mãe virou para me olhar. O copo do meu pai parou no meio do caminho até a boca. Jesse Brennan é um veterano da Marinha com 12 anos de serviço, disse Whitmore. SEAL, Missões de Combate, condecorado. Ele sabe exatamente o que esses veteranos estão passando, porque ele viveu isso. Os sussurros viraram vozes. Espera. Jesse Brennan? Eu conheço esse cara. É o capitão de pesca de Point Loma. A boca de Patrick Sullivan caiu aberta. Ele ficou olhando para a tela, para o rosto do Jesse. Então se levantou, sem esperar. É ele, disse Patrick, com a voz tremendo. O pescador. O homem que salvou o Austin. É o Jesse Brennan. O salão ficou em silêncio. Whitmore fez uma pausa, surpreso. Patrick, você está dizendo que... A história que eu contei, julho de 2024, Point Loma, meu filho Austin. Foi ele. Esse homem salvou meu filho. Eu procuro por ele há 2 anos. Patrick olhou para a tela. Para as informações. Para o programa. Ele tem feito tudo isso. E eu nem sabia o sobrenome dele. Whitmore se recuperou. Esse é exatamente o tipo de pessoa que o Jesse Brennan é. Ele não faz isso por reconhecimento. O próximo slide mostrou depoimentos. 4 veteranos, com fotos, nomes reais, histórias reais. Tyler Dawson, fuzileiro naval. O Jesse me deu um motivo para acordar. Eu reconheci o Tyler. Ele estava no nosso casamento. Veio no Natal de 2022. Chamava o Jesse de Senior Chief. Meus pais perguntaram se isso era algo de barco. Brandon Cole, Exército. Eu estava a 3 dias de ficar sem casa. O Jesse me deu um trabalho e um futuro. A tela mudou para um vídeo. 90 segundos. Veteranos falando sobre o Jesse. Imagens de barcos, do mar, do Jesse ensinando nós. Ele não falava na câmera. Só trabalhava ao lado deles, em silêncio. Jesse não te diz que tudo vai melhorar, disse a voz de um veterano. Ele te mostra.
Um nó de cada vez. A última imagem. Jesse no barco, ao nascer do sol. Olhando o horizonte. Sozinho. Em paz. O vídeo terminou. O último slide. A Titan Maritime Defense Systems tem orgulho de fazer parceria com o Te Debater. Investimento de 1,2 milhão de dólares em 3 anos. Jesse Brennan vai continuar liderando o programa do jeito dele, disse Whitmore. Ele recusou um cargo executivo em tempo integral. Disse que o trabalho acontece no mar. Isso é integridade. Isso é serviço. Ele olhou para o público. O Jesse não pôde estar aqui hoje. Ele está fazendo o que sempre faz, ajudando alguém. Mas eu quero que todos aqui se levantem e reconheçam o trabalho dele. O salão inteiro se levantou na hora. Aplausos fortes. Longos. 43 segundos. Gente chorando, batendo palmas. Patrick Sullivan de pé, com lágrimas no rosto. O almirante Kessler batendo palmas com postura militar. Meus pais ficaram parados. Minha mãe segurando o braço do meu pai. O rosto dele estava pálido. Depois de uns 35 segundos, minha mãe puxou meu pai para levantar. Eles ficaram de pé. Mas não bateram palmas. Eu também me levantei. Olhei direto para minha mãe. O rosto dela desmoronou. Os aplausos acabaram. As pessoas sentaram. Whitmore disse que meu pai falaria em seguida, mas o salão já estava distraído. Sussurros. Pessoas olhando o celular, pesquisando sobre o Te Debater, sobre o Jesse. Alguém na minha mesa virou para mim. Espera, você é casada com ele? Com o Jesse Brennan? Sim. Ele está aqui? Não. Ele não foi convidado. Silêncio na mesa. Várias pessoas me olhando. Como assim, não foi convidado? Eu vim sozinha. Mas é a aposentadoria do seu pai, por que seu marido não veio? Você vai ter que perguntar isso ao meu pai. Do outro lado do salão, minha mãe levantou da mesa principal. E começou a caminhar na minha direção. Ela chegou na mesa 19 e tentou me puxar de lado. Eu não me mexi. A gente não sabia, ela sussurrou. Filha, a gente não fazia ideia. Eu falei em voz normal, para todo mundo ouvir. Vocês não perguntaram. Alma, por favor. Não aqui. Por que não aqui, mãe? Todo mundo acabou de conhecer o Jesse. Por que vocês não podem conhecer também? Seu pai quer falar com você. Imagino que sim. Ela voltou para a mesa principal e falou algo com meu pai. Ele olhou na minha direção. Meu pai subiu ao palco para o discurso. A voz dele estava tremendo. Distraído. Falou dos 42 anos de carreira. Agradeceu os colegas. Família é tudo. A palavra travou na garganta. Espero ter honrado isso. Ser digno disso. Ele olhou para mim. Eu desviei o olhar. O discurso durou 7 minutos. Devia durar 12. Os aplausos foram educados. 14 segundos. Nada comparado aos 43 segundos para o Jesse. Eu me levantei e fui em direção à saída. No corredor, Patrick Sullivan me encontrou. Alma, eu sinto muito. Se eu soubesse que o Jesse era seu marido, eu teria insistido para ele estar aqui. Não é sua culpa. Você falou dele por 5 minutos e nem sabia o sobrenome. Seu pai. Ele não sabia que era do seu marido que eu estava falando? Não. Ele não sabia nada sobre o Jesse. Nunca perguntou. O rosto do Patrick caiu. Meu Deus. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Você já contou a verdade sobre quem salvou seu filho. Ele me deu um cartão. Escreveu o número dele atrás. Por favor, diga ao Jesse que eu procurei por ele. Diga obrigado. E me desculpa. Outra voz chamou. Com licença, você é Alma Henry? Era o almirante Kessler. Ele disse que conhecia o Jesse da Marinha.
Não trabalharam juntos, mas já tinha ouvido falar dele. Homens como seu marido são raros. Por que ele não está aqui hoje? Ele não foi convidado, almirante. O rosto dele ficou sério. Isso é vergonhoso. Com todo respeito à carreira do seu pai, isso é vergonhoso. Nos 15 minutos seguintes, mais 5 pessoas vieram falar comigo no corredor. Um engenheiro cujo primo foi ajudado pelo Jesse. Uma mulher cujo sobrinho conseguiu trabalho por causa dele. Um tenente da marinha que nunca trabalhou com ele, mas já conhecia o nome. Homens como seu marido são o motivo de eu ter continuado na marinha. Tyler Dawson, amigo do Jesse, estava lá. Me encontrou e me abraçou. Seus pais são idiotas. Às 20h46, vi meu pai vindo pelo corredor. Eu fui em direção ao guarda-volumes. Ele me alcançou perto da saída. Alma, espera. Por favor. Eu parei. Mas não virei. Eu não sabia sobre a marinha, sobre o programa. Se eu soubesse que ele era um SEAL. Eu virei. Para de dizer se eu soubesse. Você deveria ter perguntado. Deveria ter querido saber com quem eu me casei. Não o que ele conquistou. Mas quem ele é. Eu achei que estava te protegendo. De quê? De um homem bom. De alguém com caráter. De alguém sem futuro. Ele tem tudo isso. Você só não viu, porque não era igual ao seu mundo. Deixe eu consertar isso. Você não pode consertar isso. Não hoje. Talvez nunca. Peguei meu casaco. Mandei mensagem pro Jesse. Pode vir me buscar? A caminho. Você tá bem? Não sei ainda. Só vem. Ele chegou em 19 minutos. Parou com a Tacoma 2015 dele. Cheirando a sal e diesel. Familiar. Seguro. Entrei no carro. Oi? Oi? Foi ruim. Complicado. Dirige. Ele foi até Sunset Cliffs, estacionou. A gente ficou olhando o mar escuro. Eu contei tudo. O slide, a história do Patrick, os aplausos, o rosto dos meus pais, o que o almirante disse, as pessoas no corredor. Jesse ficou em silêncio por um bom tempo. Sinto muito que tenha sido assim. Você tá com raiva? Não. E você? Acho que tô, aliviada. Por quê? Porque agora eu não preciso mais fingir. O telefone dele tocou. Número desconhecido. Era a terceira ligação naquela hora. Ele atendeu. Era Lawrence Whitmore. Pedindo desculpa. Disse que, se soubesse que o Jesse era genro do Clayton, teria insistido para ele estar lá. Jesse foi educado, direto. Senhor, com todo respeito, eu não sou seu parceiro por causa de com quem eu sou casado. Eu sei. Mas você deveria estar lá. Eu estava onde precisava estar. Fomos para casa depois da meia-noite. Jesse me acompanhou até o apartamento. Me abraçou até eu parar de tremer. No domingo de manhã, acordei com 13 chamadas perdidas. Ouvi as mensagens. Meu pai. 4 áudios. Primeiro arrependido, depois confuso, depois desesperado. Alma, é o pai. Eu errei. Por favor, me liga. Alma, você não pode simplesmente parar de falar com a gente. Isso é família. Minha mãe. Um áudio só. Chorando. Filha, me desculpa. Por favor, deixa a gente explicar. Daniel. Meu Deus, Alma. A mãe me ligou meia-noite. O que aconteceu? Me liga. Apaguei todos, menos o do Daniel. O Jesse também recebeu mensagens. Um e-mail do Patrick, às 2h14 da manhã. Grande. Sincero. Jesse, não sei se você lembra de mim. 19 de julho de 2024. Point Loma. Você salvou a vida do meu filho Austin. Eu procuro você desde então.
Ontem descobri seu nome, sua história, seu trabalho. Sou muito grato e impressionado com o que você construiu. Você salvou meu filho sem querer reconhecimento. E continua salvando outras pessoas do mesmo jeito. Obrigado. Por favor, me deixe te agradecer pessoalmente. Patrick Sullivan. Eu li 3 vezes. Comecei a chorar. Na segunda-feira, fui trabalhar. Dei minhas aulas. Um aluno perguntou se eu estava bem. Estou sim. Só um fim de semana longo. Dei aula sobre o sol é para todos. Atticus Fim defendendo o que é certo, mesmo sozinho. Sendo julgado por quem não entende. A ironia não passou despercebida. Depois da aula, minha amiga Raquel me encontrou. Conta tudo. O que aconteceu? Eu contei. Ela ficou furiosa por mim. Isso foi cruel. Você vai perdoar eles? Não sei ainda. Talvez. Mas não porque eles querem. E sim porque eu decidir. Naquela noite, mandei mensagem pro meu pai. Eu vou encontrar vocês. Mas não na casa de vocês. E não essa semana. 3 semanas se passaram. Meus pais mandavam mensagem a cada poucos dias. Sempre com respeito. Nunca insistiam. Sempre terminavam com: a gente te ama e estamos aqui quando você estiver pronta. O programa do Jesse ganhou atenção nacional. Saiu na NPR, no Military Times. Ele recusou todas as entrevistas pessoais. Mostrem o programa, não eu. No dia 31 de março, mandei mensagem pro meu pai. Estou pronta para conversar. Terça, 1º de abril, às 10 horas. Better Bus, em Pacific Beach. Só você e a mãe. Cheguei às 10 horas. Pedi meu café. E cedo latte, 4,75. Eles já estavam lá. Chegaram mais cedo. Sentei. Sem abraço. Meu pai começou a falar. Pai, deixa eu falar primeiro. Ele ficou quieto. Eu tô aqui para ouvir. Mas vocês precisam entender uma coisa. Eu não tô aqui para fazer vocês se sentirem melhor. Não tô aqui para perdoar vocês. Eu tô aqui porque vocês são meus pais, e eu tô decidindo que tipo de relação a gente vai ter daqui pra frente. Minha mãe começou a chorar antes de qualquer coisa. Eles pediram desculpa. Disseram que estavam errados. Completamente errados. Que não sabiam do passado do Jesse, do programa, do resgate. Deixei eles terminarem. Vocês estão pedindo desculpa por não saber que ele era SEAL. Esse não é o problema. Então qual é? O problema é que vocês nunca quiseram conhecer ele de verdade. Vocês viram um pescador, e acharam que isso já bastava. Nunca perguntaram o que ele gostava, o que ele fez, o que ele sacrificou. Ele nunca contou pra gente. Porque vocês nunca perguntaram. Vocês viram só o que quiseram ver. Vocês tiveram 8 anos pra perguntar. Pra se importar. Pra tentar. Minha mãe disse. A gente achou que estava te protegendo. De quê? De um homem que salva vidas de graça? De alguém com caráter? Meu pai falou. De alguém sem futuro. Ele tem futuro, sim. Vocês só não conseguiram ver, porque não era um futuro igual ao de vocês. A conversa durou 47 minutos. Eu expliquei tudo. O padrão. 8 natais. Comentários sobre trabalho de verdade. Minha mãe dizendo, você podia ter escolhido melhor. O casamento que eles não foram. A rejeição constante, mesmo que sutil. Natal de 2022. Tyler Dawson veio visitar. Amigo do Jesse, também SEAL. Ele chamou o Jesse de Senior Chief. Vocês perguntaram se isso era coisa de barco. O rosto da minha mãe ficou pálido. Vocês não quiseram saber, eu disse. A informação estava bem na frente de vocês. Mesmo assim, vocês não perguntaram. O que a gente pode fazer? Meu pai perguntou. Parem de tentar consertar.
Comecem a tentar entender. Eu deixei claro meus limites. Eu continuaria em contato. Mas a relação agora é diferente. Vocês não podem apagar o que aconteceu naquela noite. Não podem, de repente, aceitar o Jesse só porque descobriram o currículo dele. Se quiserem ter uma relação comigo, vocês vão ter que merecer. Se quiserem pedir desculpa pro Jesse, podem. Mas vocês não podem obrigar ele a perdoar. E não podem tratar ele como um prêmio que vocês ganharam agora que sabem quem ele é. A gente só quer que tudo volte ao normal. Não vai voltar. Por muito tempo. Talvez nunca. O que você precisa da gente? Eu preciso que vocês respeitem meu casamento. Não porque o Jesse foi CEO. Não porque ele tem um programa de sucesso. Mas porque eu escolhi ele. E isso deveria ter sido suficiente. Meu pai perguntou se podia se encontrar com o Jesse para pedir desculpa. Pergunta para ele. O número dele não mudou. Eu não sou mais mensageira de vocês. Terminei meu café. Levantei para ir embora. Eles perguntaram quando iam me ver de novo. Eu disse que não sabia. Eles aceitaram. Fui para casa. Fiquei sentada no carro por 5 minutos. Respirando. Mandei mensagem pro Jesse. Acabou. Tô bem. Tô indo pra casa. Ele respondeu em menos de 40 segundos. Que bom. Tenho orgulho de você. Vou passar o café. Quando cheguei, tinha um pacote na porta. Dentro, uma foto emoldurada. Alguém tinha tirado uma foto da tela no evento, quando apareceu o slide do Jesse. Na imagem dava para ver a apresentação, e, na frente, meio borrada, eu de pé aplaudindo. Tinha um bilhete escrito à mão. Obrigado por ficar de pé. Esse é o homem que me devolveu meu filho. Nunca vou esquecer. Patrick Sullivan. Mostrei pro Jesse. Ele olhou em silêncio. Você ficou de pé. Fiquei. Mesmo quando eles não ficaram. Isso importa. Eu sei. 5 dias depois, num domingo de manhã, fui com o Jesse no barco pela primeira vez em meses. Ele ia levar um veterano novo. Connor, 25 anos, Marines, saiu do serviço há 6 meses. Tava passando por dificuldades. Eu não participei. Fiquei só sentada atrás, observando. Jesse ensinou o Connor a fazer nós, organizar as cordas, ler a corrente do mar. Eles quase não conversavam. Só trabalhavam. Depois de uns 30 minutos, os ombros do Connor relaxaram. Por que você faz isso? Connor perguntou. Leva caras como eu de graça? Porque alguém fez isso por mim uma vez, quando eu saí. Eu precisava. Quem? Não importa. O que importa é. Você tá aqui agora. Você tá tentando. E isso já é suficiente. Eu percebi uma coisa vendo os dois. O Jesse sempre foi assim. Eu só precisava parar de ver ele pelos olhos dos meus pais. Voltamos pra Marina às 10h15. Connor agradeceu. Jesse deu pra ele a programação da semana seguinte. Caminhamos até a caminhonete. Segurei a mão dele. Ele olhou pra mim. Eu te vejo, eu disse. Eu sei. Desculpa por eles terem demorado tanto. Você sempre me viu. Só precisava parar de ouvir eles. Fomos pra casa. 13 minutos. Janelas abertas. Rádio desligado. Só o vento e o som do mar ficando pra trás. Pensei nos meus pais. Nas ligações que eles ainda iam fazer. Nos gestos que iam tentar. No crescimento lento, e difícil, que talvez acontecesse. Eu não sabia se ia perdoar eles totalmente. Mas eu sabia que não precisava decidir isso naquele dia. Eu tinha o Jesse. Eu tinha clareza. Eu tinha a mim mesma. E isso já era suficiente. Eu não perdoei eles naquele dia. Mas fiz algo mais difícil. Deixei eles me verem de verdade. E fui embora sabendo que eu não precisava que eles entendessem.
Eu só precisava que eles parassem de fingir que entendiam.